Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje é dia 21 de maio e a igreja celebra a ascensão do Senhor até o céu. A palavra de Deus está no Evangelho de Mateus 28, do 16 até o 20. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide fazeis discípulos meus a todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, aqui há uma contradição, mas uma contradição muito grande dos hereges que nós temos dentro da Santa Igreja. Por que, Tiago? Porque Jesus está falando assim, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos os povos, todos. E hoje se tem aí um politicamente correto dizendo que nós não podemos converter pessoas de outras denominações e outras religiões. Não se pode pregar. Inclusive tem até um frei aí, franciscano, falando que não pode, que é um herege, que não pode pregar para a conversão de outras religiões, não, que tudo leva a Deus, que Deus é amor e tá tudo certo. Olha aonde nós chegamos. Olha o que temos feito a Jesus. É óbvio, meus irmãos, que isso não é uma generalização. Existem pessoas fiéis, dedicadas e verdadeiramente são cristãs, creem em Cristo e pregam o que Cristo ensinou. Mas Jesus é claro: observai o que eu ensinei, ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, fazei meus discípulos, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se fosse tudo igual, Jesus não falaria isso. Se fosse tudo a mesma coisa, Jesus não falaria isso. Aliás, se fosse tudo a mesma coisa, Jesus não precisaria ter nascido, Jesus não precisaria ter morrido, Jesus não precisaria ter feito nada do que ele fez. Aí nós entendemos bem a que ponto chegamos. Aí nós entendemos bem que todo esse discursinho bonito pregado pelo mundo não é a verdade. Aí nós entendemos bem que muitos têm sido enganados por palavras bonitas e adocicadas, mas sem o essencial, Cristo. É duro de escutar. Para mim, vou dar até um testemunho, pessoal. Para mim, muitas vezes foi duro. Quando eu me deparei com a verdade e percebi que muitas coisas que eu tinha vivido na minha vida eram totalmente erradas. E daí chega aquele momento que você tem que decidir: ou eu mudo verdadeiramente de vida, ou eu estou com uma grande chance de
para ser bonzinho, né? Ou estou me condenando. Continuar vivendo dessa forma seria a condenação eterna. Ou eu crio vergonha na minha cara, ou não vai resolver nada esse cristianismo, esse catolicismo de fachada. Isso, meus irmãos, foi na minha vida de solteiro, na minha vida de casado, em vários pontos da minha vida. Quando você vai se deparando e se encontrando com a verdade de Cristo, com a verdade da Santa Igreja, você vai olhando e falando, nossa, eu fiz a vida inteira isso errado. E agora? Agora o próximo passo é aprender a fazer o certo e fazer o certo. É difícil porque você rompe. Você rompe com o mundo, você rompe com as suas vontades para viver efetivamente a vontade do Pai. Eu queria até, junto com essa minha reflexão, colocar um pequeno vídeo do padre Renato Leite, que eu até tentei, conversei com ele para fazer lives, mas muito provavelmente ele não faz, né? Mas é um dos grandes pregadores, padres que nós temos dentro da igreja. Como é profunda as reflexões, como são profundas suas reflexões. Eu queria colocar um pequeno vídeo dele aqui, complementando tudo que eu tenho falado. Daremos todo o valor ao remédio. Que remédio, Padre? A volta dele. E não virá mais como um bebezinho, um cordeirinho, colocado num palheiro, colocado num coxo, num sábado, mas virá como juiz, do qual ninguém escapará e para cuja sentença não haverá nenhuma apelação possível. Aqui, se aproxima aquele tremendo dia em que os polos da história vão se inverter. Agora, Jesus está nas mãos de todo mundo. Até pinguços e bêbados nos botequins, nos botecos falam o que querem dele. Está na boca de todo mundo. Está nas piadas de todo mundo. Está nos carnavais de todo mundo. Nós aqui temos feito com Jesus Cristo o que bem entendemos. Mas vos anuncio o dia em que os polos vão se inverter e aquele que está em nossas mãos, então nós aqui estaremos nas mãos o quê? E aí eu quero ver. Qual é o sinal, Padre? Olhem para as cátedras, para os tronos, para os palácios, para as Brasílias da vida. Estão lá os sinais inequívocos de que o tempo chegou. O crime nos governa. O crime que exige que aceitemos o errado como certo e o certo como errado. O bem como mal e o mal como bem. O crime que exige de nós que chamemos as trevas de luz e a luz de trevas. Os poderes desse mundo, esse mundo, meus irmãos, não nos traz a paz, não nos traz o verdadeiro sentido. Esse mundo não nos traz efetivamente nada que possa nos santificar. Esse mundo, ele trabalha para a nossa perdição. Precisamos entender isso. Por isso que o ungido, aquele escolhido, ele é separado. Nós, enquanto cristãos e como cristãos, somos separados para lutar e viver a santidade. Lutar porque é uma luta diária. Buscar e viver a santidade. Sejais santos como o Pai que está nos céus é santos. Esse é o nosso chamado. Nós precisamos entender isso, porque o tempo está acabando. E talvez não dê tempo de nós nos convertermos. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, e um beijo grande dentro do seu coração.